Uma foto é divulgada na internet. O que aparece nela é um tanto quanto confuso. A imagem de um cachorro com um sorriso maléfico. Os seus dentes se parecem muito com dentes humanos. Ainda mais ao fundo, uma mão vazia parece acenar para quem encara com estranheza e aflição a cena que se passa. Alguns segundos depois de receber e abrir o arquivo, pessoas narram terem sentido náuseas e, em casos mais sérios, até mesmo convulsões foram relatadas. Mas o pesadelo ainda não acabou. No mesmo dia ocorre o primeiro pesadelo. Nele você não consegue se mover e muito menos falar. A única coisa que segue é a mesma imagem, a mesma cena, que se repete e se repete em um loop infinito. A criatura considerada demoníaca que na imagem aparece em forma de cão, fala com você. Ela te diz insistentemente que você precisa divulgar a mensagem. Você precisa mandar para outras pessoas aquele arquivo. Caso contrário, você jamais terá paz novamente. Essa é superficialmente a história que ficou conhecida por aí como a lenda urbana Smile.jpg. Você acredita nessa história? E se for verdade? O que você vai ouvir agora é uma releitura e uma versão adaptada de um depoimento real que está disponível por toda a internet. O caso que viralizou como o caso Smile.jpg ou Smile.dog foi narrado por um estudante identificado apenas pela inicial de um dos seus sobrenomes, L. E apesar de toda a popularidade até os dias de hoje, nunca foi devidamente comprovada, mas ao mesmo tempo, nunca foi desmentida. Agosto de 2007. No início desse ano, eu finalmente me encontrei pessoalmente com Mary E. Aliás, pessoalmente é jeito de dizer. O nosso encontro foi um completo fracasso. Eu havia combinado com o marido dela o encontro com o casal. O homem era um cara bastante simpático chamado Terence. Eles viviam um casamento de 15 anos. E apesar do foco da minha entrevista ser Mary, ele se demonstrou bastante disposto a me ajudar a conseguir o que eu queria. Até porque ambos sabíamos que não seria uma tarefa fácil. A princípio, Mary E. aceitou o meu convite e avisou que isso só aconteceu porque eu não era mais um daqueles jornalistas que insistentemente queriam de alguma maneira explorar a sua história. Eu era, quer dizer, ainda sou apenas um estudante da área, que com o meu instinto natural para pesquisar e escrever relatos, que inclusive foi o que me levou a escolher esse curso, acabei me interessando por assuntos não convencionais. Há aproximadamente 2 anos, eu comecei a coletar informações sobre casos macabros de cyberlendas para um trabalho da faculdade. E desde então, eu me perdi completamente nesse mundo. O meu objetivo com a entrevista de Mary era amador, mas fazia parte de um projeto pessoal. Eu queria escrever uma peça de ficção. Tudo corria bem. Horários combinados, roupa selecionada para o dia. É claro que eu queria parecer confiável e profissional. Mas naquele final de semana, o único que eu passaria na cidade de Chicago, as coisas começaram a dar completamente errado. Na última hora, a minha entrevistada mudou de ideia. Não queria mais falar comigo. Terence me chamou até a sua casa e lá eu pude presenciar uma cena estranha, mas que de alguma forma eu sinto que já esperava. Mary E., a mulher que eu tanto queria entrevistar, havia se trancado do lado de dentro da casa. E de fora, eu e seu marido tentávamos convencê-la de sair um pouco para conversar comigo. Pela sua entonação vocal e até mesmo pela forma como aquela mulher falava, eu sabia que ela chorava muito. Sabia que não estava bem. Mas por que tanto desconforto? Era eu a causa daquela situação constrangedora e problemática? Eu estava sinceramente incomodado. Mas eu notava tudo que eu via Mary E. dizer aos prantos. As coisas não faziam muito sentido, eu confesso. Anotei várias vezes a palavra pesadelos,
que me era a única coisa coerente com o que eu sabia da história. No final das contas, a entrevista não deu certo, e eu aceitei que não seria dessa vez que eu conseguiria informações sobre aquele caso que, por algum motivo, tanto me atiçava a curiosidade e ao mesmo tempo que me perturbava. Eu havia conhecido Mary E. através de pesquisas, ao me deparar com a história do Smile.jpg, ou Smile Dog, como chamam hoje em dia por aí. Aí me deparei com vários relatos de Mary E. Essa história me perturbava porque eu, como jornalista, aliás, aspirante a jornalista, me intrigava com esses casos de lendas da internet. Afinal, todo o conteúdo carecia de fontes de informações. O relato do povo se tornava a fonte de algo que, depois de alguns depoimentos, realmente parecia incontestável. Eu sabia que a foto era popular, que quem dizia ter encarado a imagem do Smile.jpg dizia ter se sentido mal, ter tido náuseas, ter tido convulsões e, o pior disso, narravam ter pesadelos constantes com a imagem, que de alguma forma ordenava que repassassem o arquivo. O objetivo parecia ser perturbar e contaminar o maior número de pessoas possíveis, assim como o diabo. A criatura não queria paz. Durante minhas pesquisas, descobri que a tão famosa imagem não estava disponível tão facilmente pela internet e todos os arquivos que eu encontrava claramente eram imagens manipuladas por Photoshop e que eram disponibilizadas em sites como Image-Board 4chan. A famosa imagem que descreviam, a verdadeira mesmo, do Smile.jpg, eu simplesmente nunca tinha visto. Mas Mary E., quando aparecia em algum fórum, de alguma maneira, me fazia acreditar que aquilo poderia ser real. Apesar dela, o depoimento dessa mulher não era o único. Outros casos muito similares surgiam. Alguém abria um arquivo, se deparava com a imagem de uma criatura que tomava a forma do que parecia ser um husky, mas quem olhava sabia que aquilo não era meramente um cachorro. Era uma força, uma energia, e ela não soava bem. Não era coisa boa. Foi por conta desses relatos que no início desse ano de 2007 eu encontrei Mary E. Queria entender o que sentia. Por que se sentia tão perturbada com o que aparentava ser apenas mais um arquivo da internet? Apesar da curiosidade, eu não podia deixar de notar que seu nome se propagava. Muitos falavam dela, sabiam a sua história. Mary E. foi uma das 400 primeiras pessoas que havia visto o arquivo em um fórum. Isso aconteceu quando ela trabalhava no BSS e recebeu o arquivo através de hiperlink. Das 400 pessoas, ela era a única que falava sobre o assunto. As outras 399 ou preferiram o anonimato ou estavam mortas. Os relatos de suicídio eram muito altos, um fator que alimentava ainda mais a estranheza da história. Março de 2008. Eu estou surpreso, apenas surpreso. Sabe quando você enterra uma história, mas as raízes que envolvem e saem daquele túmulo crescem alto o suficiente para te lembrar perfeito do que está enterrado ali? Alguns meses se passaram, alguns bons meses, na verdade, desde o verão de 2007. Eu não me lembro ao certo como reagi naquela época à recusa da minha tão ilustre convidada a me ceder uma entrevista. Mas eu me lembro de procurar em websites e listas de discussão e newsgroups inutilmente por alguma outra suposta vítima do Smile.jpg que estivesse disposta a falar comigo. Não encontrei. Mas eis que agora, já quase um ano depois, em meio a spams e e-mails universitários, eu me deparo com um e-mail deixado por Mary. Agora é março de 2008. Não sei quem escutará essa história algum dia, mas quero deixar tudo registrado. 14 de março de 2008. Para jml@.com, de mary@.net. Entrevista do último verão. Querido Sr. L.,
Estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me visitar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Você vê, por 15 anos eu sou assombrada pelo Smile.jpg. O Smile.dog vem a mim todas as noites em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os torna completamente diferentes de qualquer sonho real que eu já tive. Eu não posso me mover e não posso falar. Eu só posso olhar para frente e a única coisa em minha mente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando e vejo Smile.dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para o Terence, mas a ideia me repugnava. E o que aconteceria? Bem, se Smile.dog mantivesse sua palavra, eu conseguiria dormir. No entanto, se ele mentisse, o que eu faria? E quem iria me garantir que não aconteceria algo pior se eu fizesse como a criatura pediu? Então, eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, Smile.dog veio para mim em meus sonhos e pediu para eu espalhar a palavra. Por 15 anos, eu estava forte, embora tenha tido momentos difíceis. Muitos dos meus colegas, vítimas do Board BBS, onde encontrei Smile.jpg pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram suicídio. Outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São estes com quem eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. Ellie. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smile.dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia, e eu pensei que eu não me sentiria culpada quando você levasse o disquete como parte de sua pesquisa e selasse o seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a sua vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhada, Sr. Ellie, e espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar Smile.dog. Com o tempo, você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais depravado, alguém que não hesitará em seguir as ordens do Smile.dog. Pare enquanto ainda é tempo. Sinceramente, Mary E. 28 de março de 2008. Não passou muitos dias desde que recebi com surpresa o contato de Mary E. E o que mudou para mim? Eu percebi que eu não precisava mais de provas. Eu não precisava mais de certezas. Para alguém, em algum lugar do mundo, mais precisamente para Mary E., aquela história era real. Aquilo surtia um efeito devastador na sua vida. Aquela foto, nitidamente, a perturbava. Será que fazia isso com mais alguém? Em meio a todas essas dúvidas, hoje, dia 28 de março, que fique registrado, fui contactado por Terence. De maneira curta e perturbadora, ele me informou que sua esposa, a minha almejada entrevistada, a mulher perturbada que se abriu em um e-mail assustador, havia se matado. Não foi muito difícil confirmar essa informação na coluna de obituários do jornal. Enquanto deletava contas e e-mails de sua mulher, Terence encontrou o que ela havia me enviado dias antes de tudo acontecer. Ele me pediu, desesperado, que eu escutasse o pedido de sua mulher. Ele também contou que achou o disquete que a mulher guardava, o arquivo, a foto, e queimou, porque sabia que aquilo era o causador de toda aquela tragédia nas suas vidas. Admito que fiquei em choque, paralisado. Um filme de terror acontecendo na minha frente, na minha vida. Eu não conseguia entender completamente o que se passava.
Durante um tempo pensei que aquele casal estivesse tentando perturbar minha vida, mas ninguém comete suicídio por diversão. Eu decidi que a partir de hoje não vou mais perseguir o Smiley.jpg. Não quero, relacionado a mim, nada que envolva esse arquivo. Eu nunca o vi, mas de alguma forma sinto um medo irracional, pavoroso, que me confunde a cabeça e me dá um nó na garganta. Esse assunto morre aqui. Chega. Agosto de 2009. Mais de um ano depois da última vez que relatei, eu venho uma última vez, porque estou realmente surpreso em como a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Recebi outro e-mail para jml@com de eusahir82@com. Assinado Smile. Encontrei o seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smile.doc. Eu já ouvi e não é tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando um anexo, apenas espalhando o arquivo. O que vinha na sequência me fez arrepiar. Um anexo, Smile.jpg. Eu ainda estou desnorteado. Devo abrir essa imagem? Essa história me envolveu tanto, mexeu tanto comigo. É tentador descobrir o seu desfecho. Mas e se for verdade? Até o próximo vídeo.